Estamos iniciando a terceira edição do Papo de Negócios SIC. Temos a satisfação de contar com a participação de dois jovens empresários, empreendedores garibaldenses, que são destaque em suas áreas de atuação. Diogo Anderli Moraes, da BP BioShop, e Felipe Locatelli, do Mercado São Lucas. E a partir de agora, então, no nosso Papo de Negócios SIC deste mês de setembro, teremos inicialmente a participação de Diogo Anderli Moraes. Diogo é consultor da Cresta Consultoria, especializada em e-commerce. Diogo vai apresentar a experiência de vendas pela internet da BP BioShop e dar várias dicas de como criar negócios online. A palavra está com você, Diogo. Bem-vindo. Bom dia. Bom, primeiramente, então, gostaria de agradecer pela oportunidade, da SIC, da CDL, aí, para falar um pouco sobre e-commerce, sobre negócios, que é o que a gente vive aí todo dia. Então, começando um pouco com a minha experiência com o e-commerce. Na verdade, antes ainda do e-commerce, lá pelos anos 2000, eu estava ainda no segundo grau, sempre tive muito interesse por tecnologia, por internet, A internet estava ainda surgindo, era ainda internet de escada. Então, a primeira coisa que eu fiz na internet, assim, eu sempre me interessei por não apenas consumir o conteúdo. Naquela época, o que as pessoas faziam era ficar em chats, ficar consumindo conteúdo, e eu e mais alguns colegas nos interessamos por fazer algo além disso, Então, a primeira coisa que eu fiz foi criar um site, Naquela época não era tão simples assim criar um site, Era anos 2000, estava tudo muito no começo. Hoje até é fácil, tu entra numa plataforma, hoje cria um site em 5 minutos, Mas naquela época a gente precisava ir um pouco mais a fundo, Trabalhar alguns dias e tal para conseguir criar um site, A gente criava um site era um hobby, Para aprender o que fazer, como fazer. E eu e meus colegas cada um tinha o seu, E eu acho que os únicos que visitavam os nossos sites eram nós mesmos, Então, era mais ou menos isso aí. Nesses sites já surgiu uma primeira... depois de criar o site, a gente já começou, mas dá para ganhar dinheiro com isso? Não deu para ganhar, claro, mas a gente vislumbrou algo que existia na época, que era o iBazar. O iBazar era parecido com o Mercado Livre, na época. Até depois ele foi comprado pelo próprio Mercado Livre. E o iBazar disponibilizava banners para as pessoas colocarem nos seus sites, Então, a gente pegava um banner do iBazar, por exemplo, eu peguei um banner deles e coloquei no meu site, e eles pagavam por alguns centavos por clique, Óbvio que poucos cliques eu recebi, não ganhei quase nada, mas eu aprendi um dos princípios do marketing digital, Isso lá nos anos 2000, não sei exatamente o ano, mas faz muitos anos, Mais de 20. Então, essa foi a primeira experiência com marketing digital que eu tive. Eu estava ainda no segundo grau, acredito, Depois disso, eu fui para a faculdade, cursei engenharia de produção, depois me formei em administração, mas nesse meio tempo a minha irmã abriu uma loja, um consultório. Minha irmã é nutricionista, ela abriu um consultório aqui em Garibaldi, e eu comecei a trabalhar com ela. Não estava fazendo nada, comecei a trabalhar com ela e ajudar, porque ela tinha começado a vender alguns produtos, alguns produtos de nutrição, coisas mais específicas. Mas antes disso ainda, a minha primeira venda online foi uma venda que meu pai me pediu para vender uma coisa que tinha em casa. E eu cadastrei lá no Mercado Livre, algo que a gente faz até hoje, Bati as fotos, fiz um cadastro, fiz uma descrição e finalizei uma compra, uma venda, E essa venda até foi para o Nordeste, se não me engano, Mas algo muito bem no começo mesmo.
não existia uma forma de pagamento instantânea, a gente tinha que combinar com o cliente para ver como que ele queria pagar, depois como fazer o envio, né? Então, essa foi a primeira experiência de venda mesmo, antes de eu começar, isso foi em 2003, mais ou menos. E a loja, onde eu comecei a trabalhar com a minha irmã, então, surgiu em 2006, que era a Biopoint. Nessa loja, então, a primeira coisa que eu fiz foi querer criar um site, né? Criar um e-commerce, porque naquela época eu entendia que era imprescindível, né? Então, eu acredito que hoje muitas pessoas estão pensando se vão ter um e-commerce ou não. Então, se naquela época a gente achava que era imprescindível, então imagina hoje, né? Então, foi criado esse e-commerce na época e como não existia tanta concorrência, os produtos que a gente vendiam eram muito específicos, a gente começou a fazer umas vendas interessantes, né? Começou a fazer vendas para fora do estado, para fora da cidade, coisa que a gente não imaginava, né? E de uma forma totalmente online. A pessoa entrava no site e comprava. Então, a partir daí, a gente foi fazendo cada vez mais vendas. A minha irmã, ela decidiu ficar só com o consultório na época, com atendimentos, e eu fiquei com a loja e continuei com esse crescimento. Então, apesar de a gente ter, ao longo dos anos, crescido, com lojas físicas também, a gente chegou a ter, a Biopoint tinha loja em Garibaldi, Carlos Barbosa e Bento, mas a gente sempre teve um foco, uma identidade muito grande com o e-commerce. E sempre foi, ao longo de toda a trajetória da loja, foi o principal canal de vendas. Não somente com vendas efetuadas totalmente online, onde a pessoa entrava e comprava, mas ela abriu muitas oportunidades, né? Ter a loja online, ter essa presença online, abriu muitas oportunidades para vendas que não aconteceriam se a gente não tivesse essa presença online. A própria venda da empresa em 2017, 18, né, que a empresa foi vendida, ela não aconteceria se não existisse a loja online, se não tivesse todo esse foco ao longo dos anos nisso, né? Tanto é que o que foi vendido foi apenas um ativo online. Foi uma marca, foi um site, foi uma base de clientes, nenhum ativo físico, né? Então, foi algo construído em mais de 10 anos, mas que pôde ser rentabilizado e isso foi muito bacana. Então, a gente passou pelo e-commerce, a loja surgiu em 2006, o primeiro e-commerce, montado mais ou menos como é montado hoje, né? A gente tem que ir atrás de uma plataforma, tem que cadastrar os produtos, tem que ter fotos, tem que ter meios de pagamento, tem que ter formas de entrega. Tudo isso foi feito naquela época também, lá em 2006. Porém, com uma dificuldade bem maior, porque não existiam tantas ferramentas. Em 2006, para vocês terem ideia, não existia nem o Facebook no Brasil. O Facebook no Brasil veio em 2007. E Instagram, então, veio para o Brasil em 2012. Então, o que existia naquela época para a gente fazer divulgação dos nossos produtos era o Google e outros sites que a gente fazia alguma parceria, colocava um banner, alguma coisa. Mas o Google já existia, existe até hoje e é uma das principais ferramentas de marketing que a gente utiliza até hoje. Depois veio o Facebook, a gente aproveitou muito também o crescimento do Facebook entrando por primeiro, né? A gente, no nosso segmento, que eram suplementos alimentares, então, que era o nosso foco. Então, no Facebook a gente aproveitou muito, né? Foi uma plataforma muito boa, porque a gente entrou no começo. Então, isso é muito importante também, eu sempre falo para todo mundo que tem uma loja, que quer estar no e-commerce, é aproveitar e ser primeiro, ser pioneiro em algumas ferramentas que surgem, redes sociais que surgem, mesmo que muitas não dão certo,
né? Realmente não dão certo, mas às vezes não custa muito tentar iniciar, né? Por exemplo, algum tempinho atrás surgiu o Clubhouse, e eu acho que não está vingando, mas era algo que não custava nada estar lá, né? Não custava nada estar lá, quem entra primeiro consegue surfar essa onda. E a gente aproveitou muito essa onda do Facebook e teve um crescimento muito bom da empresa até 2018, quando a gente realmente fez a venda da parte online, da operação online. Outra coisa que a gente trabalhou muito durante os anos, entrou por primeiro no nosso segmento, foram os marketplaces. Os marketplaces, hoje muito falados, né, que a gente pode colocar os nossos produtos lá no Magazine Luiza, no Mercado Livre, na B2W, que é Americana, Submarino. Esses são canais que surgiram, acredito que foi em 2015, por aí, né, e a gente entrou por primeiro no nosso segmento. Então, a gente surfou uma onda muito boa porque não existia concorrência, né? Hoje já é muito mais difícil, até não recomendo muito para que as pessoas trabalhem com marketplaces, porque é uma guerra de preços infinita, né? Então, tem que fazer uma análise muito boa do seu negócio, das suas margens, para ver se é viável estar nesses marketplaces. Então, mas quando a gente entrou, era super viável e não tinha concorrência. Então, a gente conseguia vender pelo nosso preço, com a nossa margem, e vendia muito porque impactava muitas pessoas em todo o Brasil, né? Porém, isso foi muito bom e, ao mesmo tempo, foi muito ruim para nós, porque nos fez criar uma estrutura, nos fez ter mais estoque, nos fez crescer, e à medida que a concorrência aumentava, a gente não conseguiu mais manter as nossas margens, não conseguiu, até porque a gente está no Rio Grande do Sul, né? Tem que lembrar disso, que aqui não é fácil concorrer dentro do e-commerce, né? Eu aproveitei muito esse tempo de que não tinha tanta concorrência, mas agora realmente não é fácil, é um desafio um pouco maior nessa parte da concorrência. Então, lá nos marketplaces, com toda essa estrutura que a gente criou, estoque, chegou um ponto que a gente começou a ter que baixar preço para vender, né? Porque lá tu é só mais um, né? Quem tem o menor preço ganha, né? Faz a venda. Então, nesse canal, a gente teve uma época muito boa e uma muito ruim, onde a gente até teve muito prejuízo em marketplace. Eu não sei se talvez até o prejuízo tenha sido maior do que os ganhos, os lucros no início, né? Então, também foi um aprendizado muito grande, e eu tenho bastante experiência com marketplace, mas não recomendo que seja feita uma avaliação muito boa, muito grande antes de partir para esses negócios, porque é muito fácil entrar, existe muita oferta. Por exemplo, a Magazine Luiza está sempre nos oferecendo para que venda lá, vende é fácil, mas não é bem assim, então tem que cuidar. Então, eu sou um defensor de que as empresas criem a sua estrutura própria de vendas, né? Vamos falar sobre lojas, né, que vendem produtos físicos, porque o e-commerce, ele nada mais é do que uma venda online, né? Que é concretizada online. Então, pode ser feita uma venda de um produto físico, né, que tu entregue para o teu cliente, ou de um produto digital. Pode ser, por exemplo, uma passagem aérea, um serviço, né, uma passagem aérea, um ingresso para um show, um serviço mesmo, né, ou um ativo digital como um curso online. Então, tudo isso é e-commerce, né? E em todos eles eu defendo que seja criada uma estrutura própria, né? Um e-commerce próprio, um domínio que seja a sua loja.com.br, e que lá tu desenvolva o teu negócio, que lá tu crie a tua identidade, que tu tenha o teu canal de atendimento, que tu tenha controle sobre tudo isso, para que aí sim tu vá criando algo que vai
crescendo com o tempo e que não pode se perder de uma hora para outra. Que esse é o perigo de construir a tua reputação, construir o teu negócio num terreno alugado, digamos assim, que são os marketplaces, por exemplo. Ou até mesmo uma rede social, né? Hoje existem muitas pessoas fazendo vendas e tendo muito sucesso no Instagram, né? Porém, a gente não sabe o que vai acontecer com o Instagram, a gente não dita as regras lá dentro, né? De uma hora para outra as coisas podem mudar e a gente fica de fora, né? Então a gente monta toda uma empresa, uma estrutura para vender online, né? Mas não é bem vender online e vender no Instagram, né? E de uma hora para outra as regras podem mudar. Então também não é algo que... Então o que eu defendo é criar um site, uma loja online numa boa plataforma e desenvolver um conteúdo próprio, com um canal de atendimento próprio, que aí sim tu tem um crescimento e tu consegue manter essa tua base com muito mais facilidade. Eu não estou contando o tempo aqui, alguém pode me dizer quanto é que está? Diogo, 18 minutos. Já? A explanação foi 18 minutos. Beleza. Não, então, só vou finalizar, né? Acho que eu ia falar uns 20 minutos aí sobre e-commerce, sobre a minha experiência, e depois, claro, vão ter perguntas e respostas, né? Mas outra coisa que eu gostaria de falar, então, é sobre o que precisa ser feito para ter um e-commerce. Não é só montar a loja virtual, tá? Eu costumo dizer que montar uma loja virtual e colocar no ar, hoje em dia não é difícil. Só que só ter uma loja virtual no ar é como tu construir uma loja física no deserto. Ninguém vai entrar na tua loja, ninguém vai passar na frente, ninguém vai comprar nada. Então, é preciso trazer pessoas para a loja. Então, depois de tu montar uma loja online, tu vai ter que trazer pessoas. E é aí que entra o marketing digital, é aí que entra uma estratégia de atração, né, de tráfego pago ou não, para trazer pessoas para a loja. Então, é um conjunto de muitas coisas que precisam ser feitas, né? Não é tão simples, mas é possível e acredito que todos precisam estar nesse mercado. Não é mais o futuro, já é o presente. E a gente precisa estar conectado, colocar as nossas empresas online, usar as melhores técnicas e contar com ajuda quando necessário para diminuir esse tempo de aprendizado, né? Que se for fazer tudo por conta, às vezes ele pode ser um pouco mais longo do que o previsto e muitos erros podem acontecer, como aconteceram comigo, inúmeros, continuam acontecendo, é claro, mas a gente tenta evitar. Acredito que era isso, essa primeira parte. Depois, então, a gente fica aí para tirar dúvidas do pessoal. Então, na sequência, nós teremos agora a participação de Felipe Locatelli. Felipe vai falar sobre as estratégias de fidelização de clientes do Mercado São Lucas, como gerar valor às vendas e desenvolver ações que promovam experiências positivas. Primeiramente, agradecer o convite do pessoal da SIX-DL aí para participar desse evento. Eu acho que é bem importante, né, para a gente se conhecer. Cara, conhecia o Diogo há um tempo, não fazia ideia dessa história dele, né? E tem algumas perguntas aí, vou deixar para o final para fazer. Eu acho que é muito bacana. E acho que esse tipo de encontro, ele é bem importante para a gente se conhecer e conhecer o que tem na nossa cidade, né? Que às vezes a gente segue pessoas do Brasil inteiro falando de um assunto que a gente tem um cara que há mais de 20 anos está batendo cabeça aí e aprendendo, né? Então, acho bem válido. Contar um pouquinho da história do varejo, assim, na nossa família. Em 1980... o meu pai fundou o primeiro bar e armazém dele aqui na Rua Alencar Araripe, então era um bar com secos e molhados, assim,
E depois ele teve fruteira em Cruzeiro, depois supermercado em Canoas e depois voltamos para Garibaldi. E a gente ficou afastado do varejo há alguns anos e em 2006 a gente fez a aquisição na época era o supermercado Super Prático, e então demos início a essa trajetória do São Lucas, né? A gente completa agora, dia 6 de outubro, 15 anos, né? Nem parece que é menos tempo, e desde quando a gente fundou a empresa, assim, na verdade minha mãe fundou, né? Minha mãe e meu pai, o cliente sempre foi colocado em primeiro lugar, né? No sentido de, era muito nítido, assim, para todo mundo que estava envolvido no negócio, que se a gente estava aí por algum motivo, era por conta do cliente, né? Não era por vaidade, não era por capricho, realmente era para, né, servir o cliente, né? Minha mãe costumava usar uma frase, né, que o cliente é o nosso rei, no sentido não de estarmos abaixo dele, mas está todo mundo lado a lado, mas a gente está aí por um propósito que é olhar para o cliente. E baseado nisso, a gente sempre, né, quando a gente fala de supermercado, a gente lembra de duas coisas. A primeira delas é fila e a segunda é sorteio, né? Quem nunca teve isso em supermercados. E a gente sempre fizemos ao longo de vários anos sorteios. E o sorteio, a gente sempre ficava um pouco sentido porque ele era correto, mas ele não era justo. Ele era correto porque não tinha trapaça, todo mundo que comprava X valor, preenchia o cupom, botava na urna, e depois, no dia do sorteio, né, era feito, puxava o papelzinho e, o Diogo ganhou, beleza, né? Só que, às vezes, o Diogo, ele tinha vindo uma vez só no mês, e a Cris vinha todos os dias. Então, o sorteio era correto, né, foi feito, né, às claras, mas ele não era justo. Nem com o Diogo, que veio uma vez e ganhou, e nem com a Cris, que vinha todos os dias e não ganhava, né? E o ápice foi em 2013, quando a gente fez um baita sorteio, assim, me lembro que a gente comprou fogão e tal, beleza? 5 prêmios, a gente estava comemorando aí 6 anos e tal, e a pessoa que ganhou o primeiro prêmio veio retirar na loja e disse assim, tu vê, eu comprei uma vez só aqui e tô saindo com fogão. Cara, que foi uma pedrada pra gente, porque e aí nós tínhamos lá a Dona Maria, que vinha todos os dias, cara, e 6 anos não ganhou uma bala, assim, no sorteio. E aquilo incomodava muito a gente, né? E aí a gente começou a bater cabeça como fazer um sistema onde a recompensa era por mérito e não por sorte. Ou seja, a Cris que vem todos os dias, ela tem que ter uma retribuição maior do que o Diogo que vem uma vez por mês, né? E essa retribuição, eu acho que é uma maneira de a gente deixar as coisas justas, né? E a gente sempre tinha, eu sempre venho aqui e não ganho nada, né? A gente está numa região onde, cara, a gente teve que conquistar, né, esse pedaço de terra. Então, a gente gosta realmente de receber brindes. E aí, lá em 2017, né, depois que a minha mãe faleceu, a gente botou em prática, então, o super cliente, onde basicamente o princípio dele é retribuir da maneira justa a todas as pessoas que dão preferência. Então, a pessoa que vem mais, a pessoa que gasta mais, ela vai ter mais benefícios do que a pessoa que gasta menos. E as duas são importantes. As duas são clientes, mas que cada uma tenha uma retribuição de acordo com o valor de compra. E aí, em 2017, em março, dia 7 de março de 2017, a gente lança o Super Cliente, e me lembro que a gente tinha uma equipe bem pequena, estávamos em 7, 8 pessoas, e a meta era cadastrar 300 pessoas em 32 dias. E aí, cara, a gente saiu na disparada, assim, quando a gente falava isso para os clientes, eles, mas como assim? Tu vai me dar esses pontos, né? Porque o princípio até hoje tu vai comprando, isso vai acumulando pontos e depois a pessoa resgata por prêmios. Então, lá quando a gente lançou o programa, o prêmio mais top era uma passagem aérea, o segundo era uma estadia em Gramado, e aí, assim, teve alguns clientes que conquistaram esses prêmios, mas assim, graças a Deus que eles não quiseram o prêmio, né? Porque quando a gente lançou
o programa, a passagem, na época, sei lá, era, vamos colocar aí, R$250. Só que depois a gente foi se tocar, cara, e se a pessoa quisesse escolher a data, né? Todo mundo sabe que já comprou passagem, que uma hora a mesma passagem tá 200 e outra hora R$1.000, né? Então, cara, a conta não bate, né? E aí, graças a Deus, assim, que as pessoas, né, escolheram, aí todo mundo me perguntar, mas e se eles quiserem uma passagem, ela tiver cara, a gente vai pagar. Dane-se, o problema é nosso, se a gente vai tomar prejuízo ou não. E aí entra no... Todo mundo fala, bah, Felipe, deu certo e tal. Cara, não é fácil. É um programa, assim, que ele tem uma perspectiva, né, ciclos de 5 anos. Ou seja, lá quando a gente lançou ele, a gente sabia que por 5 anos ele ia ser um passivo, né? Ou seja, todo mês, todo ano a gente ia ter que investir nele. Ele não ia dar nenhum tipo de resultado antes. Por 2 motivos. Primeiro, porque a gente não está gerando esse banco de dados para vender, e a gente nem pode, né? E segundo, que quando a gente fala fidelidade, tem um programa de fidelidade, numa cultura que nem a nossa, né? Cara, tu tem que ser fiel de verdade. Se eu prometi para a Cris, que vem todos os dias, que ela vai se cadastrar no programa de fidelidade, e ela sabe que o Diogo vem uma vez por mês, ela precisa notar que ela tem mais benefícios que o Diogo. Senão, não é um programa de fidelidade. É tipo assim, me dá teus dados que eu vou te dizer que vou te dar alguma coisa. E isso é bem difícil de sustentar. Foi uma decisão que a gente tomou lá em 2015, ainda quando isso virou um projeto de faculdade. Então, assim, mas, pô, negócio tão simples, já me pediram isso lá, mas por que poucas redes de supermercado têm isso? Cara, é muito difícil, né? Se o cara lá que tinha direito à passagem chegasse assim, eu quero uma passagem amanhã para São Paulo, cara, não ia estar R$250, que nem foi programado. Ia estar muito mais, a gente ia ter que pagar. Porque eu falei para ele, né, o São Lucas falou para ele, cara, entra no nosso programa de fidelidade. E aí, a fidelidade é tanto, né, é que nem casamento, nas horas boas e nas horas ruins. Então, acho que esse foi o maior pilar do sucesso, né, desse programa, que começou lá com 300 pessoas, e me lembro que a gente atingiu um dia antes, assim, então foi uma comemoração, e aí a gente bota isso 3 anos depois, atingindo 4.000 pessoas cadastradas. E quando eu falo cadastradas, o Diogo falou que sempre foi fã de tecnologia, né? Então, tu pensa que em 2013... Em 2014, em 2013 a gente não tinha ERP, Diogo. A gente não tinha nenhum tipo de sistema, né? Em 2014 a gente implantou e eu falava para os caras, eu quero fazer um programa de fidelidade, assim, assim, assado. E o cara falou, vamos ver, dá um tempo e tal. Cara, e assim, infernizei a vida daquele pessoal, mas infernizei. Porque tem que vir aqui falar com o programador, cara, lá em Porto Alegre. Eu ia. Os caras pegavam o ônibus, ia de carro, eu ia lá, cara, preciso... Ou seja, a gente não gastou nada, né? Lá no início com esse pessoal da ERP para desenvolver isso. Só que, claro, eu queria fazer uma coisa, eu tinha que... eu queria andar 10 metros, eles conseguiam andar 3, os outros 7 eu ia ter que ir a pé, mais ou menos assim. Então, ou seja, várias coisas nesse início eram totalmente manuais. Até os mais ou menos aí 1.000 cadastrados eram totalmente manual. O Miotti vinha lá, nós preenchíamos uma ficha, tipo do PAN, assim, né? É um dia útil. Cara, sim, aqui o sistema demora um dia útil. O sistema não, né? Ou era eu, a minha colega, que ficava de noite cadastrando os clientes, mas assim, a gente não tinha como dizer assim, sim, eu acho que eu não estou com tempo agora de cadastrar, mas assim que eu tiver um tempo, não, a gente prometia um dia útil, né? Então, cara, era bem complicado, tinha várias falhas. Então, lá no início, eu me lembro que a gente descobriu que demorava um dia útil, tanto para cadastrar como para retirar os pontos. Ou seja, o Diogo podia vir lá e resgatar 3 vezes no dia. Os mesmos pontos, ninguém ia saber, porque, cara, não atualizava full time, né? Então, em 2020, assim, a gente acumulou, então, 4.000 cadastrados, a boa parte deles inativos, né? A pessoa se cadastrava e depois definhava. Em 3 anos, a gente distribuiu R$70 mil em prêmios, e aí a gente cai para 2021, realmente com um sonho realizado, onde isso vira uma tecnologia,
isso vira um negócio totalmente instantâneo, comprei, já cai no meu aplicativo, já me avisa, já consigo controlar todas as compras, eu consigo fazer o resgate lá no caixa, eu consigo controlar meus pontos, onde que eu resgatei, onde que eu acumulei, das 3 empresas, né, tanto o mercado, o restaurante e o Agropet. E aí, hoje, a gente tem 2.700 usuários no app, e é um número muito pequeno, mas a marca mais importante disso é 86%, né, desses 2.700, eles são ativos. Ou seja, eles estão interagindo, eles estão lendo os push, eles estão entrando no aplicativo, eles estão interagindo com o aplicativo. Para vocês terem uma ideia, esse software que a gente comprou, a média de todos os clientes dele do Brasil inteiro é 65%, né? Eles realmente estão admirados, assim, com essa nossa marca de 86%, né? E ela estava alta e ela vem caindo, né? Mas a gente tem observado os últimos 2 meses, vem batendo 85, 87, né? 86. Então, realmente, a gente está muito feliz, e isso foi uma decisão que a gente também tomou. Cara, assim, a gente não precisa ter 10 mil registrados, né? A gente precisa que o Diogo, que baixou o aplicativo faça parte da vida dele. Que ele olhe uma vez por semana, mas que eles... E não que tenha o Diogo, o Miotti, o Felipe, a Cris, o Thiago, a Vanessa, e só o Diogo continue olhando. Se só o Diogo vai olhar, é interessante que só o Diogo tem, então. Que realmente a gente não está buscando número, a gente quer que as pessoas interajam, porque quando o cliente interage, ele dá feedback, ele te ajuda a construir algo maior do que se tem hoje, né? Esse ano, em 8 meses, nós distribuímos 40 mil reais de cashback, né? Então, é um número bem expressivo, né? Um número que dizer que jamais. Então, a gente tende a chegar no final do ano perto da marca dos 80, 90 mil reais de cashback para quem é usuário super cliente, né? Ao longo desse processo, teve inúmeras adaptações. Eu acho que para se manter fiel, precisa se adaptar em muito, porque a primeira versão, assim, beleza, o cliente não estava acostumado, né? Ele aceitava, alguns não aceitavam, mas já no segundo ano, que a gente, cada ano é uma versão, vinha lá o Miotti e falava assim, acho que isso aqui podia ser diferente, e a gente ia adaptando, aí o Diogo falava, o Cris falava, e cada pessoa que ia contribuindo, a gente acabava adaptando o super cliente. Sobre a gente ter demorado tanto tempo assim para lançar, de ter ideia em 2013, levar tanto tempo, assim, 4 anos, né? Hoje se fala, tem ideia, bota em prática, antes feito que perfeito. Mas a gente tem que se situar que a gente estava querendo fazer algo que não existia, assim, né? O único supermercado no estado que fazia isso do jeito que a gente queria fazer era o Nicolini, lá da Fronteira, mas ele vinculava crédito, e o nosso, ele não vincula crédito. O que é isso? Não é um cartão que tu vai vir aqui comprar e pagar no final do mês. E isso foi a primeira barreira, assim, né? Sim, então, qual é o meu limite? Não, mas tu não tem limite. É só um cadastro que tu vai fazer para tu ir acumulando pontos. Não, mas então eu não quero. A cada 3, um era certo que a gente perdia aí. O outro que a gente perdia é porque, mas tem que me dar meu CPF. Mas para que isso? Aí depois vão ficar me ligando. E aí o outro, a gente realmente conseguia mostrar para a pessoa que era um negócio. Um outro obstáculo é fazer com que as pessoas percebam isso. E não adianta eu fazer um vídeo na internet falando, eu sou gerente dessa loja e ela dá brindes. A gente tem que mostrar a cara da Cris, que retirou o prêmio, a cara do Diogo. Então, lá no Mercado Antigo, se alguém se lembrar, quem já foi lá, nós tínhamos um painel gigante. Cara, todo cliente que retirava o prêmio, a gente pedia se a gente podia tirar uma foto e botava a foto na parede, assim. Cara, a primeira, assim, foi super estranho, né? Todo mundo olhava aquela fotinho, uma parede gigante, só uma fotinho lá, assim, né?
Aí, depois foi depois. Da 10ª foto em diante, as pessoas queriam retirar o prêmio para estar lá, né? A quantidade de senhoras aqui do bairro que iam lá e mostravam para os netos, tu viu que eu tô ali? Isso, cara, era muito legal. E aí chegou um ponto, quando a gente passou das 100 fotos, que a graça era se cadastrar no super cliente, não para ganhar o prêmio, mas para estar lá naquele mural. E aí a gente, era bem difícil, porque aí, tinha que revelar, às vezes no início, 5 ou 2, cara, se pagava um horror a foto, né? Mas a gente precisava mostrar para as pessoas que a gente não estava mentindo, que a gente não era uma companhia telefônica que, né, fala uma coisa e depois faz outra. E eu acho que isso, né, se pudesse definir em um quesito só o sucesso do supercliente hoje, é esse comprometimento em ser fiel. Se a gente jogar isso para frente, cara, a gente consegue manter isso em escala, se continuar com essa questão do propósito ser muito interessante, sim, consegue, mas é o mais custoso hoje, não é o software, não é o esquema de cashback em si, mas é sim respeitar o princípio que a gente precisa ser fiel das duas partes. Se a gente quer convidar a pessoa a ser fiel, a empresa precisa ser fiel e, tendo prejuízo ou não, precisa arcar com o que foi prometido. Acho que mais ou menos estou no meu tempo aí, né? Isso? Ok. Muito obrigado, Felipe. Agora nós temos um momento para perguntas aos nossos participantes de hoje, os nossos palestrantes, Felipe e o Diogo. E nós vamos iniciando, então, aqui uma pergunta para o Diogo. A pergunta é do Cássio. O e-commerce é para todos os tipos de estabelecimentos? Que estrutura básica é preciso ter para entrar nesse modelo de vendas? É para o Diogo. Essa é difícil, né? Porque tem alguns estabelecimentos que são mais complexos, né? Talvez eu diria que o e-commerce não seja para todos os estabelecimentos, mas o marketing digital, a presença online, sim. Porque o e-commerce seria uma venda online, né? Então, tem algumas coisas muito específicas que tu consegue fazer, talvez é uma cobrança online, né? Mas não consegue apresentar o teu produto totalmente online, realizar uma venda sem um contato, né? Mas a parte do marketing digital, de tu conseguir chegar a muito mais pessoas, a usar a internet para atingir todas essas pessoas, sim. Aí acredito que todo estabelecimento, toda pessoa, todo profissional, seja um autônomo, seja uma indústria, todos eles podem se beneficiar do marketing digital. E tinha uma outra parte, a pergunta? A segunda parte, eu acho. Que estrutura básica é preciso ter para entrar nesse modelo de vendas? Se for um e-commerce, né, realmente precisa ter uma estrutura básica que seria uma plataforma, né, que seria uma loja online, claro, mas por trás dela tem uma estrutura, que é um código, que é uma plataforma que permite a transação, né, que permite que seja feita essa compra, que é um cadastro do cliente, e que ela seja associada aos meios de pagamento, onde a pessoa vai fazer o pagamento, e um meio de entrega, que essa entrega pode ser uma entrega física, então haverá o cálculo do frete, né? Então tabelas de frete, integração com transportadoras, ou uma entrega digital, que daí é totalmente online e às vezes é instantânea, né? Então a estrutura é uma plataforma mesmo, que é um sistema, né, que tem que usar. Seria isso aí. Obrigado, Diogo. Nós temos agora uma pergunta para o Felipe. Antes da pergunta, uma manifestação aqui no chat da Marina. Bom dia. Parabéns, Felipe e família San Lucas, pela linda história. Empreendedorismo e criatividade na veia. É a mensagem da Marina.
Então, uma pergunta da Maria Helena, por gentileza, para o Felipe. Felipe, na sua opinião, o vínculo e a lealdade para com a empresa por parte do cliente, ela está relacionada a benefícios que o cliente percebe que está recebendo e que não encontra na concorrência? Repete a última parte. Os benefícios que o cliente percebe que está recebendo na sua loja e não encontra na concorrência. Tá. Então, a parte desse programa de fidelidade, né, eu acho que a maioria da empresa que coloca se frustra é achar que o cliente vai ser totalmente fiel. O Miotti veio lá, se cadastrou no meu programa de fidelidade, então ele vai comprar só lá. Não. O Miotti vai continuar comprando aonde ele achar melhor. E aí tu vai conquistando o Miotti com constância, né? Ou seja, o Miotti percebe que realmente funciona, e aí ele vai indicando, e aí o que ele indicou também não foi com os dois pés, cadastrou, aí foi comprando, e ao longo do tempo, sim, ele consegue perceber, mas o problema de fidelidade está em evitar falhas, né? Talvez não querer inventar muito a roda, mas evitar falhas, que aí sim ele percebe que existe algo que ele não vai ter lá, né? E talvez, se a gente pegar o caso do Diogo aí, existem hoje, talvez, inúmeros e-commerces parecidos na parte nutricional, né? E talvez seja o mesmo código. Mas mesmo sendo o mesmo código, o mesmo segmento, vai ter a cultura de que está por trás operando, certo, Diogo? Né? E aí isso vai definir né, a experiência. E eu acho que sim, né, quando o cliente percebe que aqui ele tem algo que não tem em outro né, lugar, ele sim dá preferência, mas o empreendedor tem que ter mínima noção que a única pessoa 100% fiel ao cliente é ele. O cliente está nas mãos dele, aonde que ele vai escolher para comprar, né? Porque às vezes o empreendedor acha que a fidelidade fechou, então Miotti compra só comigo, se frustra e abandona o projeto. Não é assim. Obrigado, Felipe. Nós temos aqui da Cristiane uma pergunta agora para o Diogo. Qual a média de investimento em marketing que você fazia? E onde investia? Google, Face? Eu acho que isso varia muito de empresa para empresa, né? Eu cheguei na minha empresa a investir de 15 a 20 mil reais por mês em marketing digital, né? Basicamente era Google e Facebook. Google lá no início, quando não existia Facebook, depois veio o Facebook, começamos com o Facebook, depois o Facebook comprou, enfim, o Instagram, virou uma coisa só. Hoje Facebook e Instagram usa a mesma plataforma para fazer as campanhas, fazer a divulgação, criar os anúncios, né? Mas, assim, eu acho que varia muito da capacidade da margem da empresa, né? Existem muitas empresas que têm uma margem enorme na internet, né? Que vendem produtos, assim, com margem de, sei lá, 600%, 700%, né? Um segmento, por exemplo, bijuteria, eu sei que tem algumas lojas assim. Então, tu tem uma capacidade de investimento muito grande dentro do preço do produto, né? Então, já se tu pega um supermercado, né, Felipe? Aí tu não tem margem, né? Então, fica complicado, mas... então, geralmente quem investe bastante são esses que tem... Por isso que a gente vê tanto anúncio no Facebook também, Google, Instagram, de cursos online, porque a margem é muito alta, né? Então, eles praticamente gastam, sei lá, às vezes gastam 80% do valor do produto em marketing, em divulgação. Então, isso varia muito de empresa para empresa. Mas uma das diferenças do Facebook e do Google, né? O Facebook e Instagram, tu tem que despertar o interesse nas pessoas, né? Elas estão lá rolando um feed e vai aparecer do nada o teu anúncio. Então, por isso que é chamado também de criativo, né? Porque tem que ser algo criativo que chame a atenção da pessoa. Já os anúncios no Google, na plataforma do Google, é muito mais para quem já tem o interesse no teu produto ou no teu serviço. Então, ele procurou lá por uma palavra-chave,
que ele já está demonstrando um interesse. Então, essa aqui é a diferença básica entre um e outro. Muito bem, obrigado, Diogo. Nós temos aqui uma pergunta da Cris para o Felipe, mas antes da pergunta da Cris, Felipe, está conosco o Ilídio Centenário, que é o gerente do Sicredi, Rua Dante Grossi, ali na frente da Igreja Matriz São Pedro, e você se referia na pergunta anterior, respondendo ao questionamento, e ele faz a seguinte observação: isso que você se referia seria confiança do cliente no estabelecimento? E depois, então, você responde, mas eu gostaria já de aproveitar para encaixar aqui a pergunta da Cris. Qual a estratégia usada para os clientes baixar o app do Super Cliente? Bom, falando da pergunta do Lídio, sim, a gente pode definir como confiança o que um programa e aí uma estrutura de fidelidade te permite escala, tá? Porque hoje eu sempre, desde muito cedo, percebi que quando a gente deixa nas mãos, de talvez lá o Felipe que está atendendo, a Cris que está atendendo o Diogo, cara, o Felipe pode acordar mal, ele pode ter dor de cabeça, ele pode não vir trabalhar. E aí a gente botar todo um sistema de fidelidade na mão ali dele ter que se lembrar de fazer alguma coisa, cara, fica bem pesado, de dar certo, assim, mas pode dar. Então, hoje, com a estrutura do super cliente que a gente tem, isso pode dar problema e dá, sim, mas quando tu acertar, tu consegue ter uma escala maior, tu consegue ser mais assertivo. Então, sim, acho que isso é confiança, e aí o empreendedor tem que entender que a minha confiança ela pode ser muito fácil de ser conquistada, do Diogo, mais ainda, da Cris, super difícil, e talvez a do Miotti é quase impossível. E ele tem que entender, que a minha vai ser muito fácil, do Diogo vai ser rápido, da Cris um pouco mais demorado, talvez o Miotti leve anos. Porque às vezes a gente acha que é todo mundo igual, todo mundo vai confiar, sim, mas eu acho que aí entra aquela parte que eu falei de constância, assim, fui uma vez, deu certo, 2 vezes foi certo, o Miotti disse que ganhou R$10, o Diogo disse que recuperou R$10, e aí os depoimentos vão fazendo com que a gente, dentro da nossa concepção, a gente diga, não, realmente é confiável, A pergunta da Cris, então hoje, do aplicativo, a gente separou em 2 momentos, o lançamento dele. O primeiro, a gente foi muito agressivo e a gente chegou, toda inauguração assim, chegamos, esse é o aplicativo Super Cliente. Então, teve sorteio de R$1.000, teve coisas realmente bem agressivas para chamar a atenção, talvez do Miotti, que por anos não, eu sou meio receoso, aí tinha o Felipe assim, eu fui, não deu certo, porque talvez a Cris e o Diogo, elas já utilizavam o Super Cliente, então essas pessoas foram fáceis, Mas a gente foi bem agressivo, a gente fez sorteio, teve cupom de desconto, então agora a gente entra numa outra estratégia, onde a gente começa a olhar, beleza, tem um cara que compra bastante café, que está lá no Clube do Café, lá no Clube do Vinho, a gente começa a dar benefícios direcionados, porque se eu tenho R$100 para gastar com 10 clientes, dá R$10 cada um. Agora, se esses R$100 eles são referentes a uma marca, eu sei quem compra mais essa marca, eu vou dar de presente, eu vou investir em pessoas que têm tendência a comprar essa marca, ou seja, a empresa organiza o melhor orçamento e o cliente tem um benefício maior, Então, é isso, a gente separou em 2, primeiro a gente foi bem agressivo, vamos pegar número de downloads, até porque a gente tinha uma meta de bater os 2.000, os 2.000 cadastrados, nós tínhamos aí 46, 47 dias e atingimos, e agora a gente entra numa outra estratégia que é realmente estudar e ver assim qual o melhor benefício para cada grupo de cliente. Felipe, nós tínhamos essas perguntas que já foram formuladas aqui. Nós estamos, então, agora nos encaminhando para o final da 3ª edição do Papo de Negócios SIC. Mas logo mais nós oportunizaremos aos 2 convidados, tanto ao Felipe quanto ao Diogo, para as suas considerações finais. Nós queremos aqui agradecer aos jovens empresários, empreendedores, Diogo Anderle Moraes, da
BP Bioshop, e o Felipe Locatelli, eu Dodo, né, para os amigos e para as pessoas da família, e o alemão aí também, né, para os amigos e para a família, do Mercado São Lucas, do Felipe, pela disponibilidade de estar conosco na manhã de hoje. Queremos também aqui dizer que a 4ª edição do Papo de Negócios SIC, conforme está no grupo dos participantes, que é atualizado permanentemente, vai acontecer no dia 19 de outubro, às 8h30, e teremos a participação da Mariana Milani, da empresa Devorata. É um case de sucesso, a exemplo do BP Bioshop e também do Mercado São Lucas. A Mariana vai falar sobre o tema Construindo Experiências para o Consumidor. Será no dia 19 de outubro. Nós queremos aqui renovar o nosso agradecimento a todos que nos acompanharam na edição de hoje do Papo de Negócios SIC. E colocamos à disposição, então, para as suas considerações finais, o Diogo e o Felipe. Então, por gentileza, Diogo, depois o Felipe faz o encerramento, então, por favor. Agradecendo mais uma vez pela sua participação, Diogo. Muito importante. Muito obrigado, eu que agradeço também pela oportunidade e gostaria de falar para todo mundo que está escutando, enfim, que realmente é muito importante estar online, levar suas empresas para o digital, porque já é o presente realmente, e parabenizar também o Felipe pelo trabalho que eles fazem lá, que é algo totalmente diferenciado, é fora dos padrões e com certeza vai ter muito crescimento aí pela frente, e é muito importante aliar isso, essa coisa do atendimento também no meio digital é muito importante. Quando não tem essa proximidade, é muito importante, e eles sabem fazer isso de uma maneira muito, muito bacana. E dizer também, né, aproveitar para vender um pouco o peixe, que eu também presto consultoria para e-commerce, né, para as empresas que querem estar no meio digital, que é a cresta.com.br. Então, se alguém precisar de alguma coisa, quiser trocar uma ideia também, eu fico à disposição aí. Muito obrigado, um bom dia aí para todo mundo. Nós que agradecemos, Diogo, pela sua disponibilidade, pela bela explanação e pelas dicas que foram aqui apresentadas para quem nos acompanha. Então, o Diogo é consultora da Cresta, né, e está à disposição para dar dicas a todos que têm interesse nesse assunto tão palpitante, que é o assunto do momento e certamente do futuro também. Felipe, está com você, então, para a sua manifestação final. Agradecemos mais uma vez pela sua disponibilidade de estar aqui para contar essa bela história do Mercado São Lucas. Bom, primeiramente, fico agradecido aí, né, por todas as palavras, tanto do Miotti como do Diogo aí, e dizer que para mim é uma satisfação gigante estar falando do trabalho de uma equipe que se engaja tanto todos os dias, de uma maneira incansável, e importante todo mundo saber que eu sou só um representante, como lá no ensino médio a gente tem o líder e o representante da turma, eu não faço esse trabalho sozinho, nunca fiz sozinho, e isso acho que é o mais interessante. Agradecer, então, todo mundo que passou, entrou e saiu aí do bate-papo. Acho que esse tipo de coisa é super simples de promover e a gente tem que prestigiar, até para conhecer, né? Eu confesso que o que me marcou hoje foi que na cidade que eu moro, no ano de 2000, tinha alguém, né, na bolha da internet, como chamavam na época, cara, e no ano de 2000, acho que a minha preocupação era para engraxar a correia da bicicleta para andar, né? Então, cara, isso me deixa muito orgulhoso, né, da nossa cidade, assim, de pessoas. Eu acho que quem vai construir o futuro são, né, pessoas assim como tu, Diogo, né, como o pessoal da SIC que promove isso. Eu acho que o crescimento é feito de desafios e quebras de paradigma. Então, cara, só agradecer realmente aí, desejar uma boa semana a todos.